E se eu lhe dissesse que a maior mentira da história está acontecendo agora diante dos seus olhos? Acredite, o que você considera paz mundial pode ser o início do fim. Chocante? Mas a verdade nem sempre é confortável. Neste vídeo, vou revelar como as profecias bíblicas estão se cumprindo silenciosamente, enquanto o mundo celebra uma falsa unidade. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensava saber sobre os tempos finais. A recompensa? Conhecimento que pode salvar sua alma. Não perca um segundo sequer. Sua eternidade pode depender disso. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho. Sua decisão de hoje pode mudar seu amanhã eterno. E fique até o final para uma oração poderosa que vai transformar sua perspectiva espiritual. O tempo está se esgotando. Você está pronto para a verdade? Nos dias de hoje, é impossível ignorar a crescente onda de unidade que vem varrendo o mundo. É como se uma força invisível estivesse empurrando todas as nações, culturas e crenças para um único ponto de convergência. Esse fenômeno não se limita apenas à política ou à economia. Ele se estende até o âmbito espiritual, tocando o coração das pessoas de uma forma surpreendente. À primeira vista, pode parecer que estamos testemunhando o alvorecer de uma era de paz e harmonia global. Afinal, quem não deseja ver o fim dos conflitos e da discórdia que há tanto tempo afligem a humanidade? No entanto, para aqueles que conhecem as profecias bíblicas, esse movimento em direção à unidade global acende um alerta vermelho. As Escrituras nos advertem repetidamente sobre os sinais dos últimos dias, e esse impulso para a unificação se encaixa perfeitamente nesse quadro profético. Imagine só, organizações internacionais ganhando cada vez mais poder, coalizões supranacionais ditando as regras do jogo global, e uma crescente pressão para que todos se adequem a um novo sistema mundial. Não é difícil ver como isso está se desenrolando diante de nossos olhos. A questão é, será que estamos prestando atenção? Será que percebemos a sutileza com que essas mudanças estão ocorrendo? É como se estivéssemos sendo lentamente cozidos, como a famosa analogia do sapo na panela. A água vai esquentando gradualmente e antes que nos demos conta já é tarde demais. O mais preocupante é que esse movimento não se restringe apenas à esfera política ou econômica. O aspecto religioso dessa unificação é o que mais chama a atenção dos estudiosos da Bíblia. A ideia de uma religião mundial unificada, prevista no livro do Apocalipse, é algo que deveria fazer soar todos os alarmes no coração dos cristãos. Pense bem, uma fé que supostamente abarca todas as crenças, que promete paz e harmonia espiritual para todos. Soa bonito, não é? Mas e se por trás dessa fachada de unidade estiver se escondendo algo muito mais sinistro? Como nos alerta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É exatamente isso que podemos estar presenciando. Uma falsa paz espiritual, mascarando a verdadeira natureza de um sistema que, segundo a profecia, será liderado pelo próprio anticristo. Mas como isso se manifesta no nosso dia a dia? Bom, você já deve ter notado o crescente apelo por tolerância religiosa e aceitação mútua entre as diferentes fés. Em princípio, isso parece nobre e louvável. Afinal, quem não quer viver em um mundo onde as pessoas se respeitam independentemente de suas crenças? O problema surge quando essa tolerância se transforma em um nivelamento de todas as fés, como se todas fossem igualmente válidas e levassem ao mesmo destino. É aí que os valores bíblicos fundamentais correm o risco de serem diluídos, sacrificados no altar de uma falsa unidade. Pense, por exemplo, nas recentes declarações de líderes religiosos proeminentes, sugerindo que todas as religiões são caminhos válidos para Deus. Isso pode soar inclusivo e amoroso, mas contrasta diretamente com o que Jesus afirmou em João
14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma declaração forte, exclusiva, que vai contra a corrente do pensamento atual. Mas e se essa exclusividade for justamente o que nos protege de cair em um engano coletivo? E se, ao abraçarmos uma unidade religiosa artificial, estivermos, na verdade, abrindo mão da única verdade que pode realmente nos salvar? É crucial entendermos que essa busca por unidade global não é algo que surgiu do nada. Ela é alimentada por forças espirituais reais, algumas das quais, segundo a Bíblia, são enganosas e malignas. O apóstolo João nos adverte em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este versículo nos lembra da importância do discernimento espiritual, especialmente em tempos como os nossos, onde as linhas entre verdade e mentira parecem cada vez mais borradas. Então, o que devemos fazer diante desse cenário? Primeiramente, é essencial que estejamos alertas e bem informados. Conhecer as Escrituras e entender as profecias bíblicas nos dá uma vantagem inestimável. Mas não basta apenas conhecer. Precisamos aplicar esse conhecimento em nossas vidas diárias. Isso significa estar atento às sutis mudanças em nosso ambiente, seja na mídia, na política ou até mesmo em nossas comunidades religiosas locais. Quando ouvimos mensagens que parecem contradizer as verdades bíblicas fundamentais, devemos pausar e refletir. Será que estamos sendo lentamente condicionados a aceitar uma versão diluída do Evangelho? Será que, em nome da unidade e da tolerância, estamos dispostos a abrir mão da verdade? No coração das profecias bíblicas, encontramos um alerta sobre o surgimento de uma religião mundial unificada nos últimos dias. Este conceito, longe de ser uma mera especulação teológica, está profundamente enraizado nas Escrituras, particularmente no livro do Apocalipse. A imagem da grande meretriz, descrita com vívidos detalhes no capítulo 17, simboliza um sistema religioso corrupto que seduzirá as nações. Esta metáfora poderosa nos lembra das palavras do profeta Jeremias, que advertiu: pois desde o menor até o maior, todos estão ávidos por lucro, tanto profetas como sacerdotes, todos praticam o engano. Jeremias 6:13. É um lembrete assustador de como até mesmo os líderes espirituais podem ser corrompidos pelo orgulho e pela falsidade. À medida que observamos o cenário religioso atual, não podemos deixar de notar os movimentos crescentes em direção à unificação das fés. Diálogos interreligiosos, antes raros, agora se tornaram comuns. Líderes de diferentes tradições se reúnem, buscando pontos em comum e proclamando uma mensagem de unidade espiritual. À primeira vista, isso pode parecer um desenvolvimento positivo, um passo em direção à paz mundial. No entanto, as Escrituras nos alertam para sermos cautelosos. Como nos lembra o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14-15, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos também se disfarcem de servos da justiça. Este versículo nos convida a exercer discernimento, a olhar além das aparências e a questionar as motivações por trás desses movimentos de unificação. A ideia de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para Deus tem ganhado força nos últimos anos. Declarações de líderes religiosos proeminentes sugerindo uma equivalência entre as diferentes fés têm causado ondas de choque nas comunidades cristãs. Essa visão, embora pareça inclusiva e tolerante, contradiz diretamente os ensinamentos fundamentais do cristianismo. Jesus, em sua declaração inequívoca em João 14:6, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta exclusividade do Evangelho
longe de ser um dogma intolerante, é na verdade uma expressão do amor de Deus, que providenciou um caminho claro e definido para a salvação. Como cristãos, somos chamados a manter esta verdade com firmeza, mas também com amor e compaixão pelos que não a conhecem. O conceito de uma religião mundial unificada não é novo. Ao longo da história, houve tentativas de criar sistemas religiosos que abrangessem todas as crenças. No entanto, o que estamos testemunhando hoje é sem precedentes em escala e sofisticação. A tecnologia e a globalização facilitaram a disseminação rápida de ideias, permitindo que conceitos religiosos sincréticos alcancem um público global em questão de segundos. Este fenômeno nos lembra da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11, onde a humanidade se uniu em um esforço para alcançar o céu por seus próprios meios. Assim como Deus interveio naquela ocasião para evitar que a humanidade se unisse em rebelião contra ele, devemos estar atentos para os perigos de uma unidade religiosa que exclui a verdade de Deus. É crucial entender que a oposição a uma religião mundial unificada não é uma rejeição à paz ou à harmonia entre os povos. Pelo contrário, é um reconhecimento de que a verdadeira paz só pode vir através de um relacionamento genuíno com Deus, fundamentado na verdade de sua palavra. O profeta Isaías nos lembra: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Esta paz não é alcançada através de compromissos doutrinários ou da diluição da verdade, mas através de uma confiança inabalável no Deus verdadeiro. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser embaixadores desta paz verdadeira, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente da unidade religiosa artificial. O livro de Daniel oferece uma perspectiva profética poderosa sobre os eventos dos últimos dias, incluindo o surgimento de um líder mundial que unificará não apenas governos, mas também sistemas religiosos. Daniel 11:36 a 39 descreve um governante que se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus e dirá coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Esta descrição se alinha com o conceito do anticristo mencionado no Novo Testamento, uma figura que unirá o mundo sob um banner de falsa paz e unidade espiritual. É crucial que os crentes estejam cientes desses sinais proféticos, não para viver em medo, mas para permanecer vigilantes e firmes na fé. À medida que nos aproximamos do cumprimento dessas profecias, é essencial que os cristãos estejam bem fundamentados na palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos exorta: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Este versículo nos desafia a não apenas conhecer nossa fé, mas a estarmos prontos para defendê-la com gentileza e respeito. Em um mundo que cada vez mais abraça uma espiritualidade vaga e inclusiva, nossa clareza doutrinária e convicção pessoal se tornam um testemunho poderoso. Enquanto observamos o desenrolar desses eventos proféticos, não devemos ser movidos pelo medo ou pela ansiedade. Pelo contrário, devemos nos ancorar na promessa de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Nossa resposta ao surgimento de uma religião mundial unificada deve ser de vigilância, sim, mas também de compaixão e amor pelos que estão sendo enganados. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, a proclamar a verdade do Evangelho com coragem e graça. Que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Permanecendo fiéis até o fim,
não importa o que o futuro nos reserve. Em setembro de 2024, o mundo cristão foi abalado por uma declaração do Papa Francisco que reverberou muito além dos muros do Vaticano. Suas palavras, "Todas as religiões são caminhos para chegar a Deus", provocaram uma tempestade de reações, desde aplausos entusiasmados até críticas severas. Esta afirmação, aparentemente simples, tocou em um nervo sensível da fé cristã, desafiando séculos de doutrina estabelecida. Para muitos, soou como um eco distante das palavras do rei Salomão em Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esta passagem nos lembra que nem todos os caminhos espirituais levam à verdade, não importa quão sinceros ou bem-intencionados possam parecer. A controvérsia gerada por essa declaração vai além de uma simples discordância teológica. Ela toca o coração da identidade cristã e levanta questões fundamentais sobre a natureza da salvação. Jesus, em sua declaração inequívoca registrada em João 14:6, afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Esta exclusividade do Evangelho tem sido um pilar central da fé cristã desde os primórdios da Igreja. O apóstolo Pedro, falando aos líderes religiosos de sua época, declarou corajosamente: "E não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. Essas palavras ressoam através dos séculos, desafiando qualquer noção de pluralismo religioso. O impacto dessa declaração papal se estende muito além dos círculos teológicos, afetando a vida prática dos fiéis e o diálogo interreligioso em todo o mundo. Para muitos, ela representa uma mudança significativa na postura da Igreja Católica em relação a outras religiões. Alguns veem isso como um passo positivo em direção à paz e à harmonia global, lembrando as palavras do salmista: "Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união." Salmo 133:1. No entanto, outros temem que essa abordagem possa diluir a mensagem do Evangelho, comprometendo a integridade da fé cristã. Este dilema nos lembra da advertência de Paulo em Gálatas 1:8. "Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado." A declaração do Papa Francisco levanta questões profundas sobre o futuro da Igreja em um mundo cada vez mais globalizado e pluralista. Como a Igreja pode manter sua identidade e missão únicas enquanto se engaja em diálogo com outras fés? O profeta Jeremias oferece uma perspectiva relevante. Assim diz o Senhor: "Parem nos caminhos e olhem, perguntem pelas antigas veredas, perguntem onde está o bom caminho, andem por ele e acharão descanso para as suas almas." Jeremias 6:16. Este versículo nos convida a buscar sabedoria nas verdades eternas, mesmo quando confrontados com novas realidades culturais e religiosas. Os defensores do ecumenismo e do diálogo interreligioso aplaudiram a declaração do Papa, vendo-a como um passo em direção à unidade e compreensão mútua. Eles argumentam que, em um mundo dividido por conflitos religiosos, tal abordagem inclusiva é necessária para promover a paz. Esta perspectiva ecoa o chamado de Jesus à unidade em sua oração sacerdotal, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. João 17:21. No entanto, é crucial entender que a unidade que Jesus buscava era fundamentada na verdade, não em um compromisso doutrinário. O apóstolo Paulo nos adverte: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?" 2 Coríntios 6:14. Por outro lado, muitos teólogos e líderes cristãos conservadores
expressaram profunda preocupação com as implicações da declaração papal. Eles temem que essa abordagem possa abrir as portas para um relativismo espiritual perigoso, onde todas as crenças são consideradas igualmente válidas. Este cenário lembra a advertência de Jesus sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,16. A preocupação é que, ao abraçar uma visão mais inclusiva da salvação, a Igreja possa inadvertidamente comprometer a verdade central do Evangelho. À medida que refletimos sobre essa controvérsia, é essencial lembrar que nossa resposta como cristãos deve ser guiada pelo amor e pela verdade. O apóstolo Paulo nos exorta: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,16. Este versículo nos desafia a manter um equilíbrio delicado entre permanecer firmes em nossas convicções e demonstrar amor e respeito por aqueles que pensam diferentemente. Em um mundo de crescente pluralismo religioso, nossa tarefa não é condenar, mas testemunhar com graça e verdade, seguindo o exemplo de Cristo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A declaração controversa do Papa Francisco serve como um catalisador para uma reflexão mais profunda sobre nossa fé e nossa missão no mundo. Ela nos desafia a examinar nossas crenças à luz das Escrituras e a considerar como podemos efetivamente comunicar a verdade do Evangelho em um mundo diversificado. Como o profeta Miqueias nos lembra, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6,8. Que possamos, em resposta a estes desafios contemporâneos, buscar viver nossa fé com integridade, compaixão e coragem, sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor. 1 Pedro 3,15. No vasto tapete da criação de Deus, cada ser humano ocupa um lugar único e precioso. Como o salmista poeticamente declarou: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Salmo 139:14. Esta verdade fundamental ressoa em cada coração, afirmando o valor intrínseco de toda a vida humana. No entanto, as Escrituras traçam uma linha clara entre ser parte da criação de Deus e desfrutar do status especial de filho de Deus. Esta distinção, longe de diminuir o amor de Deus por toda a humanidade, na verdade destaca a profundidade e a especificidade de seu plano de redenção. Como o profeta Isaías eloquentemente expressou: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64:8. Esta metáfora do oleiro e do barro ilustra belamente nossa relação fundamental com o Criador, ao mesmo tempo em que abre caminho para uma compreensão mais profunda de nossa potencial relação filial com Ele. A transição de criatura para filho de Deus é um tema central no Novo Testamento. O apóstolo João, em seu Evangelho, articula esta transformação de maneira poderosa. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Este versículo estabelece uma distinção crucial. Enquanto todos são criados por Deus, o privilégio de ser chamado seu filho é reservado para aqueles que recebem Cristo pela fé. Esta adoção espiritual não é um direito de nascença, mas um dom gracioso oferecido através da obra redentora de Jesus. Paulo elabora sobre esta ideia em sua carta aos Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas
4, a 5. Esta passagem ilumina o propósito do plano divino, elevar-nos da condição de criaturas à posição privilegiada de filhos. A compreensão dessa distinção é crucial em um mundo que cada vez mais abraça o pluralismo religioso. A mensagem de que todos somos filhos de Deus pode soar inclusiva e atraente, mas ela obscurece uma verdade fundamental do Evangelho. O apóstolo Pedro, dirigindo-se aos primeiros cristãos, enfatizou a natureza exclusiva desta filiação. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Este versículo não apenas destaca o status especial dos crentes, mas também aponta para a responsabilidade que acompanha esse privilégio. Ser filho de Deus não é apenas um título, mas um chamado para viver de maneira que reflita a natureza do Pai Celestial. A distinção entre criação e filiação divina não diminui de forma alguma o amor de Deus por toda a humanidade. Pelo contrário, ela amplifica a magnitude de sua graça. O profeta Jeremias captou a profundidade desse amor universal quando escreveu: "Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí." Jeremias 31:3. Este amor incondicional se estende a cada ser humano, independentemente de sua posição espiritual. No entanto, é através da fé em Cristo que esse amor é plenamente realizado na relação pai-filho. Paulo ilustra essa verdade em sua carta aos Romanos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Este testemunho interno do Espírito Santo é a confirmação divina de nossa adoção, uma experiência reservada para aqueles que colocaram sua confiança em Jesus. Esta distinção teológica tem implicações práticas significativas para a vida do crente. Reconhecer-se como filho de Deus não é apenas uma afirmação de identidade, mas um chamado à transformação. O apóstolo João expande sobre esta ideia em sua primeira epístola. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3:1. Este versículo não apenas reafirma nossa posição como filhos, mas também aponta para a diferença que essa identidade deve fazer em nossas vidas. De ser filho de Deus implica em viver de uma maneira que pode parecer estranha ou incompreensível para o mundo, pois nossa conduta deve refletir a natureza de nosso Pai Celestial. À medida que navegamos por um mundo de crescente diversidade religiosa, é essencial manter clareza sobre esta distinção bíblica sem comprometer nosso amor e respeito por todos. Jesus, em seu Sermão no Monte, nos desafia: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Mateus 5:44 a 45. Este mandamento revolucionário nos lembra que, embora a filiação divina seja um dom da graça, ela também exige uma resposta ativa de nossa parte. Devemos viver de maneira a refletir o caráter de nosso Pai Celestial, estendendo amor e compaixão a todos, independentemente de sua posição espiritual. Esta é a verdadeira marca dos filhos de Deus. Um amor que transcende barreiras e reflete a natureza inclusiva do amor divino. A distinção bíblica entre ser parte da criação de Deus e ser seu filho adotivo nos convida a uma compreensão mais profunda de nossa identidade e propósito. Como o apóstolo Paulo eloquentemente resume: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16. Este versículo sintetiza a essência de nossa discussão. A filiação divina é uma realidade espiritual,
alcançada através da fé em Cristo e manifestada em uma vida guiada pelo Espírito. Que possamos, portanto, abraçar plenamente nossa identidade como filhos de Deus, vivendo de maneira a honrar esse privilégio incomparável. Ao mesmo tempo, que nossos corações permaneçam abertos e compassivos para com todos, reconhecendo o valor inestimável de cada ser humano como parte da amada criação de Deus. Nesta tensão sagrada entre identidade exclusiva e amor inclusivo, encontramos o verdadeiro coração do Evangelho. Nos corredores do tempo ecoam as palavras proféticas do apóstolo Paulo. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Este alerta ressoa com urgência crescente em nossos dias, pintando um quadro vívido do engano que caracterizará os tempos finais. O livro do Apocalipse, em particular, desvela um panorama de decepção em escala global, orquestrada por forças espirituais malignas. Este engano não será uma mera distorção da verdade, mas uma falsificação tão convincente que, como Jesus advertiu, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. A magnitude deste engano é tal que exige uma vigilância espiritual sem precedentes dos crentes. No centro deste engano escatológico está a figura do Anticristo, descrito nas Escrituras como um mestre da manipulação e da mentira. O profeta Daniel o retrata como alguém que, por meio da sua astúcia, fará prosperar o engano. Daniel 8:25. Esta habilidade de distorcer a verdade não será apenas uma tática política, mas uma arma espiritual poderosa. O anticristo não aparecerá como um tirano óbvio, mas como um líder carismático, oferecendo soluções para os problemas mundiais. Sua ascensão será marcada por sinais e prodígios enganosos, como Paulo adverte, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. 1 Tessalonicenses 2:9. Este aviso nos lembra que o engano dos últimos dias não será apenas intelectual, mas também experiencial, desafiando nossa percepção da realidade espiritual. Um dos aspectos mais insidiosos deste engano será a promoção de uma religião mundial unificada. Esta unidade religiosa, longe de ser uma harmonia genuína, será uma falsificação da verdadeira unidade espiritual que Cristo deseja para a sua igreja. O profeta Sofonias previu um tempo em que Deus purificaria os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofonias 3:9. Contudo, o engano dos últimos dias perverterá este ideal, criando uma unidade baseada no compromisso da verdade, não na sua afirmação. Esta falsa unidade será atraente, prometendo paz e soluções para os problemas globais. No entanto, como o profeta Jeremias advertiu, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. A promessa de harmonia global será um chamariz poderoso, mas vazio de verdadeira reconciliação com Deus. O perigo desta religião unificada reside em sua capacidade de desviar as pessoas da adoração ao verdadeiro Deus. O apóstolo João, em sua visão apocalíptica, viu que adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Apocalipse 13:4. Este versículo revela a natureza última do engano, levar as pessoas a adorar, consciente ou inconscientemente, o próprio Satanás. A sutileza deste engano está em sua aparência de piedade. Paulo alertou que nos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. 2 Timóteo 3:5. Esta forma de religiosidade desprovida de verdadeiro poder transformador será a marca registrada do sistema religioso do Anticristo.
Será uma espiritualidade que apela aos desejos humanos de paz e unidade, mas que, na realidade, afasta as pessoas do único caminho verdadeiro para Deus. Os movimentos atuais de diálogo interreligioso, embora muitas vezes bem intencionados, podem inadvertidamente estar preparando o terreno para este engano final. O desejo de encontrar um terreno comum entre as religiões, embora louvável em certos aspectos, corre o risco de diluir verdades fundamentais da fé cristã. O profeta Amós perguntou retoricamente: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Esta questão ressalta o desafio de uma verdadeira unidade espiritual, sem comprometer a verdade. Os cristãos são chamados a amar e respeitar todos, mas também a combater pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas 1:3. O equilíbrio entre amor e verdade, entre abertura e fidelidade doutrinária, será crucial para navegar os desafios espirituais dos últimos dias. Diante deste cenário de engano generalizado, a vigilância espiritual torna-se não apenas uma virtude, mas uma necessidade vital para os crentes. O apóstolo Pedro exorta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Esta sobriedade espiritual envolve um discernimento ativo e constante, uma capacidade de distinguir entre a verdade de Deus e as falsificações sutis do inimigo. Isso requer um conhecimento profundo das Escrituras, uma vida de oração consistente e uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Como Paulo instruiu os Efésios, devemos tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Esta armadura espiritual é nossa defesa contra os enganos dos últimos dias. O engano dos tempos finais, como profetizado nas Escrituras, apresenta um desafio sem precedentes para os crentes. No entanto, não estamos desarmados nesta batalha espiritual. Tiago nos encoraja: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4:8. Esta proximidade com Deus é nossa maior proteção contra o engano. À medida que nos aproximamos do cumprimento destas profecias, somos chamados a uma vigilância renovada, a um amor mais profundo pela verdade e a uma dependência mais completa do Espírito Santo. Que possamos, como o salmista, orar: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Salmo 86:11. Nesta jornada de fidelidade em tempos de engano, que nossa luz brilhe cada vez mais intensamente, apontando o caminho para a verdade eterna em Cristo Jesus. À medida que nos aproximamos dos tempos finais, é crucial que permaneçamos vigilantes e firmemente enraizados na verdade das Escrituras. O engano profetizado será sutil e atraente, mas com discernimento espiritual e uma fé inabalável, podemos permanecer fiéis a Cristo. Que esta mensagem nos inspire a buscar uma relação mais profunda com Deus e a compartilhar sua verdade com amor e coragem. Agora vamos orar. Pai Celestial, nós nos aproximamos do Teu trono de graça com corações humildes e mentes abertas. Em um mundo cada vez mais confuso e enganoso, clamamos pela Tua sabedoria e discernimento. Senhor, Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, conheces os tempos e as estações. Pedimos que abras nossos olhos espirituais para vermos além das aparências, para discernirmos a verdade em meio às mentiras que nos cercam. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. Que possamos ser como as virgens prudentes, com nossas lâmpadas cheias do óleo da Tua presença, sempre prontos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fortalece-nos para resistirmos aos enganos destes últimos dias.
assim como Daniel permaneceu fiel em meio a uma cultura pagã, que possamos manter nossa integridade e testemunho em um mundo que se afasta cada vez mais de Ti. Dá-nos coragem para proclamar a verdade do Evangelho, mesmo quando isso for impopular ou perigoso. Que o Teu amor flua através de nós, alcançando aqueles que estão perdidos e confusos. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos de Tua paz e verdade nestes tempos turbulentos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador de Cristo, atraindo outros para a luz da Tua verdade. Espírito Santo, acende em nós um fogo renovado por Tua palavra, que possamos mergulhar profundamente nas Escrituras, encontrando nelas a força e a orientação para cada dia. Ajuda-nos a discernir os sinais dos tempos, não com medo ou ansiedade, mas com uma expectativa santa e uma fé inabalável. Que sejamos como os filhos de Issacar, que compreendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Dá-nos sabedoria para navegar pelas complexidades deste mundo em mudança, sempre mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, oramos por um avivamento global nestes últimos dias. Que antes da volta de Cristo, vejamos uma grande colheita de almas. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne, como prometeste através do profeta Joel. Que sinais e maravilhas acompanhem a pregação do Evangelho, confirmando Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como Teus embaixadores nesta hora crucial da história. Que sejamos sal e luz, preservando a verdade e iluminando o caminho para aqueles que estão nas trevas. E em tudo isso, que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Preparamos nossos corações para o Teu retorno, clamando como João no Apocalipse: Vem, Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, se esta oração tocou seu coração e se você sente o chamado para se aprofundar nas verdades bíblicas sobre os últimos tempos, não hesite. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo desta jornada de fé e revelação. Juntos, podemos nos fortalecer mutuamente, crescer em discernimento e nos preparar para os desafios que estão por vir. Lembre-se, cada inscrição não é apenas um número, mas uma alma se unindo nesta batalha espiritual. Faça parte desta comunidade que busca a verdade e se prepara para o retorno de Cristo. Inscreva-se agora e junte-se a nós nesta missão vital. Que Deus os abençoe e os guarde até nos encontrarmos novamente.